Agora chegou a hora, gente, de falarmos um pouquinho sobre decoração. Hoje nós vamos conversar sobre um lugar sempre muito querido e gostoso, o Cantinho do Café. Seja em casa ou no trabalho, o Cantinho do Café é sempre o mais querido e desejado por todos. E vamos então receber a designer de interiores, nossa já freguesa aqui, ó, Júlia Vieira. Bom dia, Júlia. Alegria vir ter Maninha. você aqui. Muito obrigada. Sempre muito bom estar aqui. Para nós também é sempre tão bom ter vocês aqui, porque é leve, né, gente? A gente vai conversando e vai colocando as coisas no lugar. Te pergunto, Júlia, como definir o Cantinho do Café? Então, Moninha, aí vai depender de onde a gente está falando. Se a gente estiver falando de um escritório, de um trabalho, o ideal é que ele esteja mais perto da cozinha, mais perto de onde as pessoas vão ter uma pia para lavar depois, ou então o fogão para poder esquentar a água, a não ser que você tenha uma cafeteira como essa daqui, que é a cafeteira das cápsulas também. Aí a gente consegue adequar e colocar esse cantinho do café mais perto da entrada também. Se for em casa, algumas pessoas preferem fazer na cozinha, pelo mesmo motivo, mas algumas pessoas não têm tanto espaço na cozinha e vão preferir fazer esse cantinho numa sala, por exemplo, que é super adequado também. Entendi. Então vamos por partes. Vamos começar como você falou do trabalho, né? O ideal é porque ele vai sujar. A gente imagina que vai sujar uma xícara, Isso. uma colherzinha e o lugar da cápsula de jogar. Esse lugar que você deixou vazio, esse potichezinho ali, é para colocar as cápsulas usadas? Isso, aqui. A gente tem até algumas cápsulas aqui para poder mostrar. O ideal é que a gente tenha, assim, uma lixeirinha próxima e ela não precisa ter cara de lixeira. Então, se você colocar um potinho como esse daqui, super detalhado, super simplesinho, mas dá um charme a mais, esse potinho pode servir, sim, pra gente descartar as cápsulas usadas. Fica bonitinho e organizado. Então, no trabalho, o ideal é que ele esteja perto da cozinha, porque já deixa limpinho e já fica Considero pronto. que sim. Em casa é o gosto do dono de casa, né? Coloca onde quiser. Exatamente. Eu não recomendaria que ficasse num quarto, um lugar mais reservado, porque esse lugar do cantinho do café, ele é feito para a gente recepcionar as nossas visitas, né? A pessoa chega na nossa casa e ela tem ali aquele carinho, aquele acolhimento com um cafezinho, ou depois do almoço, ou no lanche da tarde. Então, a gente poderia colocar esse cantinho próximo da entrada, poderia colocar próximo da cozinha, nas áreas comuns da casa. Júlia, voltando para o trabalho, se é um escritório que tem uma salinha de recepção, também era bom ter 2 cantinhos de café, então um para os funcionários lá perto e um na cantinha, no recepção, para as pessoas que chegarem e estão esperando ali? Isso é uma ótima ideia. Às vezes, consultórios que têm uma recepção, colocar ali um cantinho do café, você demonstra esse carinho com o seu cliente, com a pessoa que vai até o seu escritório. Então, é uma ótima ideia você ter um cantinho do café, tanto para a pessoa que chega ali, quanto para os seus funcionários também. Aí ele pode ser mais escondidinho, pode ser ali próximo da copa. E então, como iniciar, né? Como que iniciar um cantinho de café? A gente pode escolher uma base, um material, um lugar para a gente trabalhar. Algumas pessoas vão ter um aparador como esse daqui e ele é perfeito para essa função. Outras pessoas não têm esse espaço e aí a gente pode adotar aqueles carrinhos. Acho que talvez a gente tenha algumas imagens para mostrar. Tem uns carrinhos que a gente consegue colocar e eles ainda ficam móveis, né? Então pode fazer essa função de atender mais de um lugar, uma estantezinha simples de madeira. Mas caso você tenha um aparador que vai ser usado para mais de uma coisa, não vai ser só o seu cantinho do café, é muito bom que a gente tenha essas bandejas, como a gente tem alguns exemplos aqui. Essa bandeja de acrílico é uma bandeja grande que vai caber ali tudo que você precisa. Tem uma bandejinha menor, que ela vai dar mais um charminho ali, a gente consegue colocar uma xicrinha com o pirizinho, fica super fofo também. Aqui a gente tem uma outra bandejinha também detalhada com essas flores. Então, o ideal é que a gente tenha uma bandeja para delimitar esse espaço e assim a gente consegue fazer com que esse móvel tenha outros usos também. Joia! Quais os elementos precisam estar sempre, porque não pode, lógico, né? Café, açúcar, mas precisam sempre estar aí disponível. Se você tiver uma cafeteira como essa, que tem as cápsulas,
o ambiente fica um pouco mais reduzido, a gente consegue ter uma cafeteira pequena. É preciso ter um espaço para você armazenar essas cápsulas, que pode ser aberto ou pode ser como esses potezinhos aqui, ó, que a gente tem também algumas cápsulas dentro dele. Então, a gente precisa de um lugar para colocar essas cápsulas novas. Algumas pessoas vão comprar utensílios específicos para colocar essas cápsulas. Isso é legal, mas não necessita de ser assim. A gente pode usar potinhos normais, que eles cumprem a mesma função. Então, a cafeteira, as cápsulas, caso a sua cafeteira seja aquela normal de esquentar a água no fogão, então a gente coloca a cafeteira aqui também, de preferência uma cafeteira que mantenha, né, o café ali quente por algum tempo. Um espacinho de armazenamento para descartar aquilo que não está sendo usado mais. E se a pessoa, às vezes, gosta de um chá, ou então quer dar essa opção para o seu cliente, para a pessoa que vai até o seu escritório, é legal a gente ter também uma caixinha com os chás e, da mesma forma, um localzinho para a pessoa conseguir descartar aqueles chás já utilizados. Júlia, essa cafeteira é muito moderna, inclusive até o design dela tá até mais moderno do que as que eu conheço. Se no caso eu tenho uma cafeteira com designer moderno desse jeito, eu preciso caminhar toda a minha decoração para esse lado mais moderno. Da mesma forma, se eu tenho aquela cafeteira antiga, que não é de cápsula, é jarra de café mesmo, garrafa térmica, eu também preciso colocar para combinar, para ornar uma coisa assim mais rústica também? Não necessariamente. Hoje em dia, o design contemporâneo, ele permite que você brinque um pouco e misture um estilo com o outro. Claro que sempre com muito bom senso. Então, se a gente observar aqui, essa xicrinha tem um design mais clássico, essa bandeja tem um design também mais clássico e elas ornam super bem com a cafeteira, que tem um design mais moderno. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Antigamente as pessoas eram mais rígidas quanto a isso. Sim. E as pessoas podem ficar mais livres. E quanto à cor também, eu preciso caminhar assim como a cor para não ficar um trem também muito papagaiado, né? Eu recomendaria que o jogo de xícaras e de pires fosse o mesmo jogo. Então, que ele tivesse as mesmas cores ou um design ali muito semelhante. Assim, a gente consegue trabalhar com outras cores nos outros itens, de preferência cores que ornem também. Então, se eu vou escolher uma xícara branca com tons mais neutros, vou colocar esses potinhos num tom ou no vidro ou no prateado. Então, não precisa de tudo ser da mesma cor, mas cores que conversem entre si. O ideal seria usar tons terrosos que te remetem ao café? É uma ótima ideia. Com os tons terrosos, a gente consegue brincar até com os elementos naturais. Então, a gente consegue colocar alguns grãozinhos de café que dão aquele aroma, faz com que o ambiente todo tenha todas as sensações. A gente trabalha com todas as sensações, né? A gente trabalha com o olfato, com o paladar, aqui com a visão também. Então, os tons terrosos, eles remetem à natureza. E a gente pode colocar também uma plantinha, tô vendo aqui que tem as plantinhas. A plantinha também fica super legal do lado das coisas do cantinho do café. Funciona tudo muito bem. Fica bonitinho demais a conta. Aquelas pessoas que não têm condição, né, de ter uma cafeteira, que às vezes é um pouco mais caro, não necessariamente precisa de ter uma cafeteira. Outro dia eu vi tinha o lugar das colherzinhas e um negocinho de água para colocar as colherzinhas. Isso é usado? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma forma de armazenar as colheres que a gente não tem gasto, assim, a gente não vai comprar um lugar específico para colocar as colheres. Então, com um vidro bonitinho, um copo mesmo bonitinho, a gente consegue armazenar essas colheres. E aquela ideia de colocar o pote com água do lado, eu acho que remete, assim, à sorveteria, né, que tem esse trabalho de fazer a limpeza. Eu acredito que isso não é muito usado, não, porque acaba que aquela água fica suja ali, aí mistura uma colher com a outra, fica uma coisa, não fica agradável. Então, eu sou a favor de colocar as colherzinhas no cantinho do café e deixar que a pessoa lave, caso queira, numa copa ou numa cozinha. Retire, né? Sempre dá uma passadinha lá para ver se está tudo de acordo. Isso. E há de se ter necessariamente, eu estava falando, né? Não precisa ter máquina, pode ser garrafa de café. Pode, com certeza. Passa o café novinho e coloca lá pro povo. Pode, com certeza. Tem gente que até prefere, né? Aquele cafezinho coado na hora.
com mais gostinho de casa de vó, né? E aí, ô, Júlia, também se aconselha colocar biscoitinho, porque senão a pessoa começa a comer demais. O ideal é ter só o café mesmo. Aí vai da sua preferência, na sua casa. Se você tem esse costume de comprar os biscoitinhos ou de fazer, ele fica super charmoso, orna super bem também com o cantinho do café. Então é possível colocar esses potinhos assim com alguns biscoitos, algumas pessoas gostam de colocar balinhas também. Então, se for um ambiente de trabalho, eu recomendaria mais que fosse esses pacotinhos individuais, né? Ou balinhas, ou alguma coisa que a pessoa consiga pegar sem ali sujar o resto, todo mundo consegue também pegar. É manipulação também à mão, hoje em dia, em tempos de Covid, né? A gente tem aquelas pinçazinhas também que podem funcionar bem, mas aí vai a seu critério, né? Algumas pessoas acham que não é tão higiênico. Então, o ideal é que seja o cantinho do café, só do café. Isso, A gente pode colocar algumas guloseimas ali, mas com moderação. Júlia, o que mais, assim, né? Tudo que a gente falou, que você acha que caso a gente não tenha falado ou lembrado de mencionar para cantinho do café? Então, eu acho que eu vou falar de uma forma geral da organização desse cantinho em casa. Eu acho que ele traz esse gostosinho de uma acolhida ali para a pessoa. E sempre que a gente torna as coisas mais organizadas, quando a gente consegue delimitar bem os espaços dentro de casa, sem exagero, sem muita coisa bagunçada, sem muita coisa acumulada, a gente traz uma sensação gostosa para o nosso lar, para o nosso trabalho. E o cantinho do café é uma ótima forma da gente fazer isso. Então, eu recomendo assim, que as pessoas que não têm, experimentem fazer esse cantinho, experimentem trazer esse carinho para as pessoas que você gosta, porque é uma forma de amar também, né? A gente ama através da decoração. É verdade, é uma forma de amar e aquece o coração, um cafezinho, junto ali, conversa, né? E também, Júlia, principalmente no trabalho, se coloca um biscoitinho, tá pensando aqui, o lugar do café vira lugar de lanche, né? É verdade, pode virar o lugar do lanche Aí ali. fica sendo só... O ideal é que seja só um momentinho, as pessoas não passem muitos minutos ali, né? Maravilhoso. Júlia, mais uma vez, muito obrigada, né? Lembrando, gente, o Instagram da Júlia, @Julia_Vieira 1. Isso? Na verdade, eu troquei o usuário. Trocamos! Mas tudo bem. Vocês me encontram pesquisando lá, Júlia Vieira. Vai lá. Ou então qual que é o novo? FM Interiores. Dá tempo deles, FM Interiores, @FM Interiores. Isso, que é o nosso escritório. E o meu agora é Júlia Vieski. Vieira. Então, peraí que nós vamos colocar. @Júlia Vieski. Viesc, com C no final. Tudo junto. Isso, junto. Maravilhoso, gente. As meninas estão escrevendo lá. Daqui a pouquinho vai estar aqui na tela. @Júlia Vieski, muito mais fácil. Foi isso que eu pensei mesmo. É verdade, muito mais. E, bom, no Instagram, tanto pela FM Interiores Isso. e pelo Júlia tem dicas, as pessoas podem ir lá seguir, mandar perguntas, né, Júlia? Com certeza, a gente tem o maior prazer de ajudar. Maravilhoso. Então já tá tudo aqui na tela. E, Júlia, muito obrigada. Deus abençoe demais o trabalho dessa parceria que vocês têm conosco aqui, né? Muito obrigada sempre. Muito obrigada pela acolhida.